O milionário ficou chocado ao ver mendiga negra que queria limpar sua casa pela primeira vez. Maria parecia invisível quando se aproximou da imensa mansão de Carlos. A roupa velha, o rosto sujo e o olhar cansado denunciavam uma vida dura, muito diferente do brilho das luzes de cristal e dos carros importados que cercavam aquele santuário de luxo. Ninguém ali esperava que uma mulher como ela, carregando sacolas surradas e com mãos marcadas pelo trabalho, pudesse cruzar aquela porta. Muito menos que ela fosse requisitada para limpar o castelo do bilionário misterioso. A reação de Carlos? Choque puro. Ele jamais imaginou que entre seus empregados estaria alguém com um passado tão brutal quanto o dela. Naquele primeiro instante, o silêncio pesado congelou o salão principal. Maria, tensa, tentou disfarçar o tremor nas mãos. Seus olhos castanhos brilhavam de nervosismo e esperança, açoitados por um medo surdo de falhar. Carlos, com um olhar penetrante e frio, parecia uma fera. Cada gesto da mulher à sua frente ativava defesas antigas, como se ela fosse uma ameaça. Mas algo parecia diferente. Maria, mesmo com suas roupas gastas, trazia uma força que não cabia em qualquer lugar. A sua história se entrelaçava com a dela de um jeito inquietante, enquanto ela batalhava para pagar o tratamento da mãe doente, a mulher que havia sido seu porto no meio do caos. Carlos lutava contra seus próprios fantasmas, colhidos em uma sequência de traições e perdas. E naquele duelo mudo, em meio ao brilho opaco dos lustres e ao cheiro de marfim caro, nasceu um silêncio que prometia explodir. O ambiente pesado, carregado de suspeitas, parecia pulsar. Era como se cada segundo guardasse um segredo. Cada passo de Maria sobre o chão de madeira ecoava como um prenúncio. Enquanto ela limpava, ele observava com desconfiança, mas sem saber, lentamente. Aquela mulher simples despertava algo que nem ele mesmo reconhecia. Por trás da fachada dura, escondia-se uma vontade inesperada. O que aquela mulher quer aqui? Por que ele se interessa por ela? Cochichavam as empregadas e os motoristas. Helena, sempre observando das sombras, arquitetava para desestabilizar ambos. Suas manipulações eram sutis, porém letais. E quando chegou a notícia do acidente trágico que matou o pai de Maria, causado pela negligência da empresa de Carlos, o chão pareceu ruir. Mentiras, sabotagens e velhas feridas reapareceram. Helena se alimentava da dor alheia, enquanto Maria encarava a escolha absurda que nunca pensou ser dela: afundar na dor e na culpa ou usar aquela amargura como arma para uma justiça verdadeira. No meio de todo esse caos, o primeiro capítulo se encerra na inauguração do centro comunitário, criado em homenagem a seu pai. O espaço que deveria ser símbolo de esperança e resistência. Gritos, aplausos e lágrimas misturavam-se ao brilho frio das câmeras que registravam tudo. Mas fica no ar, pesado como uma sombra, um pressentimento incômodo. Algo muito ruim está, ou estarão condenados a repetir os mesmos erros, presos numa teia invisível de traição e dor. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tumulto da inauguração ecoava, mas um ar pesado pairava entre a multidão. Gritos de alegria se misturavam a olhares desconfiados. Ninguém sabia que aquele dia estava prestes a tornar-se um pesadelo. Carlos observava Maria se movimentando entre as pessoas, radiante. Aquela era a primeira vez que ele a via sorrir assim. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma figura familiar se destacava no meio da multidão. Helena! O olhar dela era gélido, como uma lâmina afiada. Carlos sentiu um calafrio. O que ela estava fazendo ali? De repente, um grito cortou o ar. Ela está aqui! A filha dele! As pessoas se viraram e a tensão aumentou. Maria, confusa, olhou em volta. O que estava acontecendo? Um grupo de repórteres apareceu, cercando um homem idoso que, com lágrimas nos olhos, apontava para Maria. Ela é a filha do Carlos, a verdadeira herdeira! Carlos ficou paralisado. O coração dele disparou enquanto a realidade se desdobrava diante de seus olhos. Ele queria gritar, se defender, mas as palavras travaram na garganta. Aquilo não podia ser verdade. Helena, com um sorriso triunfante, observava tudo como se estivesse assistindo a uma peça que a favorecia. Maria parecia uma estátua, os olhos arregalados em choque. Uma revelação chocante. O pai dela, que havia morrido em um acidente, supostamente tinha um histórico com Carlos. O que isso significava? Carlos tinha ideia do que estava sendo dito? Olharam-se nos olhos. Um mar de confusão e dor os envolvia. As vozes ao redor aumentaram de volume. Comentários, especulações, tudo misturado em uma cacofonia. Então, ele é o responsável por isso? Ela vai processá-lo? Eles têm laços de sangue. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Maria se sentia pequena diante daquele turbilhão. Quais eram as reais intenções de Carlos? A empatia e a simpatia que Carlos havia começado a sentir por Maria se transformaram em uma pressão insuportável. A sombra de Helena sobre ele cresceu. Os sentimentos começaram a se embaralhar. Raiva, confusão, culpa. Carlos queria se afastar, mas não conseguia. A presença de Maria era como um ímã. Mas agora, tudo estava em risco. Então, em um movimento de desespero, Maria se virou e começou a se afastar, chorando. Cada passo dela parecia ecoar, como se cada batida de seu coração dissesse que tudo aquilo era uma grande mentira. Maria, espera! Ele gritou, mas a multidão fazia com que sua voz se perdesse. Ela desapareceu na confusão. O que ele iria fazer sem ela? Como explicar tudo aquilo? Num momento de lucidez, Carlos percebeu que ele não só havia perdido a chance de se redimir, como também, potencialmente, havia virado o vilão da história. E Helena sorria em meio à bagunça, vitoriosa, como se tivesse desenhado cada uma das cartas que caíam sobre ele. E agora? O peso da verdade pairava no ar. Maria era sua irmã? Como a dor do passado poderia ser superada? A conexão que crescera entre eles parecia se desintegrar em 1000 pedaços, mesmo antes de começar. Enquanto Carlos permanecia ali paralisado, a multidão se dispersando e o eco dos gritos desaparecendo, uma única pergunta surgia. Tudo o que ele conhecia sobre si mesmo e sobre a mulher que prometia mudar sua vida estava prestes a ser enterrado nas mentiras do passado? A esperança de um futuro melhor se transformaria em um pesadelo interminável? Carlos ainda estava paralisado, o coração martelando como se estivesse prestes a romper. Ela se avançou com passos decididos,
como se tivesse um propósito. Quando se aproximou, os olhares curiosos se voltaram para ela. O zumbido dos comentários se dissolveu em um silêncio hesitante. Carlos! A mulher disse, a voz tensa e cheia de emoção. Carlos, você não sabe quem eu sou? A tensão na atmosfera ficou palpável. O coração de Carlos disparou novamente. A mulher era estranha e familiar ao mesmo tempo. Ele não conseguia identificar a conexão. Uma sombra de reconhecimento começou a se formar. Quem é você? Ele perguntou, a voz saindo em um sussurro. Sou Valentina. Sou a mãe. Ela hesitou, ligeiramente ofegante. Eu sou sua verdadeira mãe. O choque foi como uma explosão dentro dele. A visão do mundo ficou turva, como se estivesse prestes a desmaiar. Ele olhou para Maria, que o observava com um semblante de pura confusão. A revelação do dia estava se despedaçando ao redor dele, como um castelo de cartas sendo derrubado. Helena, que antes parecia a vilã absoluta, agora estava envolta em um novo mistério. Não, isso não é possível! Carlos gritou, a negação rasgando sua garganta. Minha mãe, ela morreu! Não, Carlos, eu fui forçada a esconder a verdade. Vocês eram apenas crianças. Valentina implorava, lágrimas nos olhos. Fui enganada. Nunca quis deixar você. Tentei, sempre tentei encontrá-lo. Enquanto os murmúrios recomeçaram entre os espectadores, Carlos sentiu a resistência em seu peito, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Se Valentina estava falando a verdade, isso mudaria tudo. As memórias da infância eram construídas de fragmentos desvanecidos. Mas e se a história que lhe contaram fosse uma ilusão? Maria, agora em choque, olhava entre Carlos e Valentina, ainda lutando para entender. Então você é a mãe dele? A pergunta dela saiu dos seus lábios como um eco. Valentina acenou, mas antes que pudesse continuar, Helena deu alguns passos à frente. Isso é uma farsa, uma mentira. Ninguém deve acreditar nisso. A raiva estava escrita em seu rosto, suas palavras como um veneno se espalhando. Isso é apenas uma tática dela para destruir tudo o que você construiu, Carlos. Agora, tudo parecia um grande jogo de xadrez, com cada movimento mais complexo que o anterior. Carlos se sentiu perdido. O olhar de Maria mudava rapidamente, uma mistura de esperança e desilusão, enquanto uma urgência crescente pulsava em seu peito. O passado estava mais intrincado do que imaginou, e cada pessoa à sua volta parecia ter um papel crucial na teia que se formava. E então, do nada, uma sirene cortou o ambiente. A rua estava cheia de policiais, e um oficial gritou: todos precisam se afastar. Esse local não é seguro. A tensão na sala explodiu. Uma cena de caos se desenrolou, enquanto Carlos, Maria e Valentina se entreolhavam. Novos segredos pairando no ar. O que estava prestes a acontecer? O que mais no passado deles poderia ser revelado naquele tumulto? A conexão que pensa. Carlos se agachou, sentindo o peso esmagador do passado, o eco das sirenes transformando a esperança em desespero. E a pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente eram eles? E até onde essa verdade os levaria? Carlos ainda estava paralisado, o coração martelando como se estivesse prestes a romper. A revelação cortou seus pensamentos como uma faca afiada. Maria era a verdadeira herdeira? O murmúrio da multidão parecia se transformar em um zumbido distante, enquanto ele tentava processar a confusão que havia se instalado. Por que ninguém havia lhe falado disso antes? Helena, com seu ar triunfante, parecia desfrutar do espetáculo.
Então, subitamente, o caos tornou-se ainda mais palpável. Uma voz grave e familiar soou do fundo da sala, interrompendo o murmúrio crescente. Você não pode simplesmente aparecer aqui e jogar tudo isso na cara de Carlos. Era a voz de Roberto, o braço direito de Carlos e seu amigo de longa data. Mas seus olhos estavam fixos em Valentina. Roberto, o que você está fazendo aqui? Carlos questionou, surpreendido. Roberto avançou entre as pessoas com um ar resoluto. Fiz o que você mandou. Precisava de respostas. Ele mostrou uma pasta amarelada. E isso é tudo que consegui reunir. Agora, precisamos esclarecer isso aqui. Quando Roberto abriu a pasta, um silêncio mortal caiu. Carlos sentiu o batimento do coração acelerar. O que poderia haver de tão importante ali? O amigo tirou uma folha e leu em voz alta. Registro de adoção de Carlos. Assinado por Valentina. Os rostos ao redor se viraram, muitos com expressões de confusão. Não, isso não pode ser verdade. Carlos protestou, a voz trêmula. Mas enquanto falava, o pânico começou a crescer dentro dele. Valentina só balançou a cabeça. Sim, Carlos, eu sou sua mãe, mas não da forma que você pensa. Fui forçada a dar você para a adoção, porque sua vida estava em perigo. E agora, eles estiverem atrás de você o tempo todo. Sua voz esmorecia a cada palavra, como se estivesse revelando um segredo muito maior. Quem está atrás de mim? A pergunta saiu apressada. Uma sensação de frio gelou seu estômago. Eram eles, Carlos. A família de Helena. Eu sabia que eles a procuravam. Fui enganada para pensar que você estaria a salvo. Valentina olhou para Helena, que agora estava pálida, ainda tentando convencer a todos de que era uma farsa. Os repórteres, atordoados, capturaram cada palavra, cada suspiro. O circo estava montado. Carlos olhou para Maria, que ouvia em choque, sem piscar. Essa revelação não seria apenas um golpe pessoal, mas um laço que os unia, uma conexão que até então ignoravam. De repente, a porta da mansão se abriu com força e um grupo de homens de terno entrou, segurando pastinhas e com uma expressão determinada. O clima tornou-se mais sombriamente dramático. Estamos aqui, a pedido da família. Um dos homens, alto e com uma presença imponente, disse. As pessoas começaram a se afastar, murmurando. A família de Helena! O que eles querem? E se Maria estiver certa? Então, uma voz cortante ecoou. Cale-se! Nós somos a família de Carlos! E o que você está fazendo aqui, Valentina? O homem se aproximou, seu olhar gélido parando em Valentina. Ela tendeu os lábios, uma expressão de desespero se formando em seu rosto. Vocês arruinaram nossas vidas. Ele não pertence a vocês! Valentina gritou, a defesa de uma mãe que lutava por seu filho. Carlos sentiu tudo desmoronar. Quem eram aqueles homens? O que mais poderia ser revelado? Ele já não sabia em quem confiar. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, observava angustiada. Ele não sabia como manter tudo sob controle. Quando Roberto se virou, apontou um dedo para ele, determinado. Você não está seguro aqui, Carlos. Eles vão querer pegar você de volta. O frio da verdade envolveu Carlos. O que estava acontecendo? Ele havia apenas começado a descobrir quem realmente era. E agora seu futuro se tornava mais incerto do que nunca. O peso da história de sua vida estava à sua porta. E em um instante, tudo o que acreditava talvez já não existisse.
Ele engoliu em seco uma dor profunda no peito. A história dele e de Maria estava prestes a ser transformada mais uma vez. E enquanto o som da sirene ainda ecoava nas ruas, uma pergunta pairava no ar. As verdades que eles estavam prestes a enfrentar os uniriam ou os separariam para sempre? Carlos ainda estava paralisado, o coração martelando como se estivesse prestes a romper. A revelação cortou seus pensamentos como uma faca afiada. Maria era a verdadeira herdeira? O murmúrio da multidão parecia se transformar em um zumbido distante, enquanto ele tentava processar a confusão que havia se instalado. Por que ninguém havia lhe falado disso antes? Helena, com seu ar triunfante, parecia desfrutar do espetáculo. Então, subitamente, o caos tornou-se ainda mais palpável. Uma voz grave e familiar soou do fundo da sala, interrompendo o murmúrio crescente. Você não pode simplesmente aparecer aqui e jogar tudo isso na cara de Carlos. Era a voz de Roberto, o braço direito de Carlos. Mas seus olhos estavam fixos em Valentina. Roberto, o que você está fazendo aqui? Carlos questionou, surpreendido. Roberto avançou entre as pessoas com um ar resoluto. Fiz o que você mandou. Precisava de respostas. Ele mostrou uma pasta amarelada. E isso é tudo que consegui reunir. Agora precisamos esclarecer isso aqui. Quando Roberto abriu a pasta, um silêncio mortal caiu. Carlos sentiu o batimento do coração acelerar. O que poderia haver de tão importante ali? O amigo tirou uma folha e leu em voz alta. Registro de adoção de Carlos, assinado por Valentina. Os rostos ao redor se viraram, muitos com expressões de confusão. Não, isso não pode ser verdade. Carlos protestou, a voz trêmula, mas enquanto falava, o pânico começou a crescer dentro dele. Valentina só balançou a cabeça. Sim, Carlos, eu sou sua mãe, mas não da forma que você pensa. Fui forçada a dar você para adoção, porque sua vida estava em perigo. E agora, eles estiveram atrás de você o tempo todo. Sua voz esmorecia a cada palavra, como se estivesse revelando um segredo muito maior. Quem está atrás de mim? A pergunta saiu apressada. Uma sensação de frio gelou seu estômago. Eram eles, Carlos. A família de Helena. Eu sabia que eles a procuravam. Fui enganada para pensar que você estaria a salvo. Valentina olhou para Helena, que agora estava pálida, ainda tentando convencer a todos de que era uma farsa. Os repórteres atordoados capturaram cada palavra, cada suspiro. O circo estava montado. Carlos olhou para Maria, que ouvia em choque, sem piscar. Essa revelação não seria apenas um golpe pessoal, mas um laço que os unia. Uma conexão que até então ignoravam. De repente, a porta da mansão se abriu com força e um grupo de homens de terno entrou, segurando pastinhas e com uma expressão determinada. O clima tornou-se mais sombriamente dramático. Estamos aqui a pedido da família. Um dos homens, alto e com uma presença imponente, disse. As pessoas começaram a se afastar, murmurando. A família de Helena. O que eles querem? E se Maria estiver certa? E então uma voz cortante ecoou. Cale-se! Nós somos a família de Carlos. E o que você está fazendo aqui, Valentina? O homem se aproximou, seu olhar gélido parando em Valentina. Ela tendeu os lábios, uma expressão de desespero se formando em seu rosto. Vocês arruinaram nossas vidas! Ele não pertence a vocês! Valentina gritou a defesa de uma mãe que lutava por seu filho. Carlos sentiu tudo desmoronar. Quem eram aqueles homens? O que mais poderia ser revelado? Ele havia apenas começado a descobrir quem realmente era e agora seu futuro se tornava mais incerto do que nunca. O peso da história de sua vida estava à sua porta e, em um instante,
tudo que acreditava talvez já não existisse. Ele engoliu em seco uma dor profunda no peito. A história dele e de Maria estava prestes a ser transformada mais uma vez. Enquanto Carlos tentava respirar, um dos homens se virou para ele. O olhar fixo e penetrante. Carlos, você precisa saber. A verdade que você nunca conheceu pode mudar tudo. Você não é apenas um herdeiro. Você é parte de um legado maior. As palavras dele vibraram no ar como um raio. O que ele quis dizer? O ambiente ao redor parecia esfriar. Todo mundo voltou a olhar na direção dele. Carlos sentiu um nó na garganta. Sem entender o que estava por vir, apenas murmurou: "O que você está dizendo?" O homem continuou, voz firme, mas com um toque sombrio. "Você é parte de uma família que está muito além do que você conhece. E mais, há uma razão pela qual Helena está aqui. Algo que pode explicar tudo isso." Carlos franziu a testa e olhou para Helena, sua mente girando, confuso. Então, um grito cortou o ar. "Carlos, cuidado!" Maria gritou, apontando para o grupo que havia entrado. Um dos homens se movia rapidamente na direção dele, um brilho ameaçador em suas mãos. Ele sacou algo. Antes que Carlos pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala. O mundo ao redor se desfez em caos. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções. O que estava acontecendo? O rosto de Carlos ficou branco. O que se desenrolava diante dos seus olhos era além de qualquer pesadelo. Maria se lançou na direção dele e ele sentiu seu coração pular uma batida. A tensão no ar era insuportável. O que mais estava por vir? Um novo mistério se formando no horizonte e a vida de todos estava prestes a desmoronar novamente. Carlos segurou Maria, mas a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente eram eles? E o que mais aquela noite tinha reservado? Maria puxou Carlos com força, desencadeando uma onda de adrenalina. O som do tiro ainda reverberava no ar e os rostos ao redor estavam em pânico. "Vamos, Carlos!" ela gritou. Mas ele estava imóvel, paralisado pela revelação e pelo caos. Valentina. Sua suposta mãe estava em choque, os olhos arregalados. Helena, por outro lado, estava como uma cobra pronta para atacar. "Isso é tudo um plano dela, um golpe para nos destruir." Ela berrava, nervosa. A multidão começou a se afastar, mas alguns curiosos ainda observavam a cena. Alguns com celulares levantados, gravando tudo. Carlos piscou, a visão turva. O oficial que gritou anteriormente estava quase em cima de Liz, sua expressão severa. "Protejam-no! Precisamos mantê-lo seguro!" Ele se aproximou, mas Carlos estava com a cabeça em outro lugar. O que mais Valentina precisava contar? Então, um grito cortou a sala. "Ele é o traidor!" Um homem do fundo gritou, apontando para Roberto. A tensão explodiu novamente. O que estava acontecendo? O amigo de Carlos, que sempre esteve ao seu lado, agora estava sob ataque. Roberto tentou se defender. "Não sou traidor!" Olhem o que está acontecendo. Mas a multidão não estava ouvindo. Olhares desconfiados se voltaram para ele. E Carlos sentiu um nó formigando em seu estômago. Ele não conseguia acreditar que a pessoa em quem confiava pudesse ter algo a ver com tudo isso. "Roberto, você tinha que me contar tudo!" Carlos gritou, a voz carregada de dor e confusão. O silêncio caiu como uma nuvem pesada. Foi então que uma figura alta surgiu, avançando rapidamente em direção a eles. Era um homem, vestindo um terno preto com um ar de autoridade. Ele parou e olhou diretamente para Carlos.
Precisamos conversar, Carlos. Agora! O homem fez um gesto e 2 outros homens vieram até ele, prontos para agir. Carlos se afastou de Maria. Um impulso incontrolável empurrando-o para mais perto da verdade. Quem é você? Meu nome é Gustavo. Sou advogado da família, disse o homem com um olhar frio. Precisamos resolver isso antes que a situação saia do controle. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui? Carlos respondeu, a energia em seu corpo quase elétrica. Eu não sei quem é você e muito menos como você se encaixa nisso. Gustavo olhou para a multidão, depois focou em Carlos, com um olhar de compaixão misturado à pressa. O que você precisa saber é que sua vida está em perigo. Estamos lidando com pessoas muito poderosas e não quero que você se torne um alvo. A atmosfera estava pesada, o ar quase cortando. A ideia de estar cercado por tanta traição o deixou inquieto. Maria estava o observando com uma mistura de preocupação e desespero, enquanto Helena parecia mais irritada do que nunca. Carlos, você tem que se afastar desses problemas. Valentina implorou, sua voz tremendo. Por favor, não se envolva mais. Você não sabe quem eles são. E foi aí, naquele momento, que tudo mudou. Um dos homens que haviam entrado tão rapidamente, com um olhar afiado, se virou e disse: Carlos, sua vida não vale nada agora que você sabe a verdade. Você não deveria estar aqui. A declaração foi um soco na boca do estômago. O que você quer dizer com isso? O que você sabe que eu não sei? Carlos perguntou, a urgência na voz crescendo. Ele se virou para Maria, os olhos cheios de medo. O que está acontecendo? De repente, uma vibração elétrica preencheu o ambiente, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Os murmúrios da multidão foram crescendo. A cada segundo, Carlos sentia que o chão estava se movendo sob seus pés, que as verdades que sempre acreditou agora estavam se desfazendo como areia. E então, o homem com o olhar afiado disse: Você não é quem pensa que é. Toda a sua vida foi uma mentira. As palavras pairaram no ar, pesadas como um peso esmagador. Carlos ficou em silêncio, seu coração disparando. Maria segurou sua mão, o calor dela contrastando com o frio da verdade. Em um instante, ele percebeu que tudo ao seu redor estava prestes a mudar, de uma forma que ele nunca poderia imaginar. As revelações estavam apenas começando, e ele estava prestes a descobrir muito mais do que esperava. A multidão estava coçando na expectativa, enquanto o horizonte da verdade se aproximava de forma ameaçadora. O que mais estava escondido de Carlos? E a história dele e de Maria, com todos os seus entrelaçamentos, estava prestes a se desmanchar e se reconstruir de maneiras que ele jamais poderia prever. Carlos olhou intensamente para o homem que tinha declarado sua identidade. A confusão tomou conta dele. Como assim não sou quem eu penso que sou? Disse ele, a voz quase um sussurro, quando a tensão na sala crescia. Maria apertou sua mão, um toque reconfortante em meio ao turbilhão de emoções. Carlos, você precisa entender que isso é maior do que todos nós. E mais importante, há pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para te calar. Gustavo disse. O caos à sua volta parecia distorcer-se em um borrão, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Então, de repente, um grito rompendo o ar cortou a sala. Todo mundo ao chão! Era o oficial que antes havia tentado manter a situação sob controle. Um novo pânico se espalhou entre as pessoas, fazendo com que todos se jogassem em busca de abrigo. Carlos não teve tempo nem de pensar. Ele puxou Maria,
pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. E não estava errado. Um eco afastado, mais explosivo do que um tiro, vibrou nas paredes da mansão. Os rostos se viraram para a entrada, onde mais homens de terno surgiram, mais agressivos e determinados, empurrando a multidão para trás e gritando ordens. A voz do homem imponente que entrara ficava mais alta. Você não pertence a essa vida, Carlos! Venha conosco, ou todos irão se machucar. O tom de ameaça era claro, as palavras dele cortando a atmosfera como uma faca afiada. Carlos sentiu seu coração disparar, lutando contra o pânico que crescia. Antes que pudesse se mover, Valentina gritou: Carlos, eles querem o que é seu. Você não pode deixá-los levar você. As palavras dela eram um aviso, mas também a confirmação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Carlos olhou para o rosto dela, a dor transparecendo em seus olhos. Uma verdade confiscada surgiu no ar. Valentina não só era sua mãe, mas também a chave para sua liberdade. Os homens estavam cada vez mais agressivos e o ambiente começava a ferver. Avancem! Um dos homens gritou, e antes que Carlos pudesse entender, um forte empurrão o fez cair de joelhos no chão de madeira. Ele sentiu a tensão nos músculos, as mãos trêmulas, medo, desespero. Ele olhou para Maria, que estava paralisada, coçando o olhar de horror para o que estava se desenrolando. Quando a pressão dos homens aumentou, um dos homens interno, de olhos gélidos, se aproximou de Carlos. Você é nossa responsabilidade agora, e essa história termina aqui. Helena não pode salvá-lo. Nesse momento, Carlos sentiu que tudo poderia desmoronar de uma única vez. Helena, o que você tem a ver com isso? A voz dele estava firme, mas dentro havia uma tempestade. E mais uma vez mais, a verdade começou a se revelar. Ela está no meio disso tudo e você sabe. Você foi criado para continuar o legado dela. E agora está prestes a ser libertado. Ou não? O homem sorriu, um sorriso torto que irradiava mais do que confiança. Ele puxou algo do bolso, um pequeno pendrive. Carlos ficou em estado de choque. O que era aquilo? Foi quando, inesperadamente, a porta da mansão se abriu com um estrondo e uma mulher entrou com uma força magnética. Era Helena. Havia algo diferente em seu olhar, algo sombrio. Você não pode confiar neles, Carlos. Eles vêm para destruir sua vida. Ela gritou, mas tinha uma firmeza no olhar que não combinava com suas palavras. Eu sou o seu único apoio. Uma eletricidade percorreu o ambiente. Carlos piscou, perguntando se aquilo era uma armadilha. Num instante, o caos se transformou em um silêncio quase palpável, enquanto ele processava o que estava diante dele. A confusão dele se intensificava quando Helena olhou para Valentina com uma expressão que falava de segredos ocultos. Você realmente acha que os dois vão sair vivos disso? Você sabe que sempre estive atrás de você, Carlos. Que sempre tive um plano. A revelação caiu como uma bomba. As palavras dela ecoaram na mente dele. Você planejou tudo isso? Carlos murmurou, horrorizado. O que mais ele não sabia? Essa nova verdade ameaçava tudo. Maria, sentindo o distúrbio, olhou para Carlos com desespero. Por favor, precisamos ir agora. Mas ele estava preso, imerso em um mar de confusão e traição. A única coisa que ele podia fazer era tentar descobrir quem realmente estava do seu lado enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. E naquele momento, Carlos percebeu que a verdade era como uma faca
cortava fundo, e a cada revelação, o que restava de sua vida antiga se despedaçava. O que deveria ser a sua chance de se libertar agora se tornava uma armadilha mortal. E uma pergunta pulsava em sua mente. Até onde vão os laços do sangue e da mentira? Carlos olhou intensamente para o homem que acabara de dizer que sua vida era uma mentira. O caos ao redor parecia suspenso, um momento congelado que poderia acabar a qualquer instante. Ele queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. Maria segurava a mão dele com força, enquanto a realidade começava a desmoronar. A confusão tomava conta dele. Como assim não era quem ele pensava ser? Gustavo, o advogado, se inclinou mais perto. Carlos, agora não é a hora de discutir isso. Precisamos sair daqui. O tom dele era urgente, mas havia um resquício de pânico em seus olhos. Carlos só conseguiu processar isso enquanto o ambiente ao seu redor se tornava um caos absoluto. Helena prosseguia com suas investidas, tentando parecer firme. Carlos, você tem que me ouvir. Eles estão mentindo. O que eles querem é te destruir. E essa história toda é uma armadilha. O desespero na voz dela era palpável. Mas antes que Carlos pudesse decidir em quem acreditar, um estrondo ecoou novamente, desta vez mais próximo. As luzes piscavam e uma explosão repentina de fumaça subiu ao redor deles, envolvendo tudo em um manto de caos. Gritos de medo e pânico preencheram o ambiente enquanto as pessoas tentavam encontrar uma saída. Vá! Maria gritou, puxando-o pela mão. Carlos seguiu, mas seu coração estava acelerado. Vários pensamentos cruzavam sua mente. O que estava acontecendo? Quem estava por trás disso? O que mais ele não sabia? Os homens internos estavam se afastando e os olhares se voltaram para os dois. A fumaça estava se dissipando e quando Carlos olhou para trás, viu Helena imóvel, seus olhos arregalados de horror. Antes que pudesse entender, um grito ecoou. Ela vai explodir! Carlos se virou rapidamente e viu um dos homens internos lutando contra Valentina, segurando algo que parecia um detonador. O adrenalina correu por suas veias. Mãe, cuidado! Gritou, e quando a visão dele se intensificou, uma parte do teto desabou e o pânico se instalou. Maria se pôs na frente dele e o impacto do desabamento trouxe um desespero absoluto. Carlos, precisamos sair! A voz dela estava carregada de medo e ele não conseguiu processar tudo. Não havia tempo para pensar. Enquanto a confusão se desenrolava, um outro homem da entrada gritou: eles não vão escapar! Mais uma nuvem de fumaça surgiu. Carlos, junto com Maria, estava cercado. Mas o que aconteceu a seguir foi de partir o coração. Valentina, em uma tentativa de salvar Carlos, empurrou-o para o lado, mas acabou sendo atingida pelo impacto, caindo ao chão. Não! Carlos gritou, correndo em direção a ela. Ele se ajoelhou ao lado de Valentina, que parecia pálida, mas ainda com os olhos abertos. Valentina, por favor, não! A mulher tentou sorrir. Carlos, a verdade é... Sua voz vacilou. O mundo parecia girar enquanto ele a observava perder a força. Antes que mais palavras pudessem sair, um novo som ressoou no ar. A sirene de um carro de polícia. Mas não era só isso. De repente, um grupo de policiais armados e furiosos irrompeu pela ala, prontos para enfrentar qualquer um que estivesse por perto. Com eles, algo mais surpreendente. Uma mulher conhecida por Carlos. É ela! É a verdadeira responsável por tudo isso! A mulher gritou, seus olhos fixos em Helena. Era a detetive Lara que havia investigado a história de Carlos antes. Ela avançou em direção a Helena,
mas seus olhos estavam voltados para Carlos. Carlos, você está em perigo. A verdade é que Helena planejou tudo isso para acabar com você. O mundo desabou novamente ao redor dele. A última balança de confiança que Carlos tinha foram jogadas para o vento. Todo o apoio, todos os aliados, tudo pareceu uma ilusão. Ele olhou para Maria e nos olhos dela viu um reflexo do que ele tão bem sentia. Total confusão e o peso devastador da traição. Carlos! Maria gritou, sua voz tremendo. O que vamos fazer? Nesse momento, enquanto o caos se desenrolava e pessoas gritavam, Carlos se deu conta de que a verdade sobre sua vida não era só uma questão de identidade, mas uma esfera cheia de riscos e decisões perigosas. E quando ele olhou novamente para a detetive Lara, uma ideia começou a se formar. Ele precisava saber o que mais havia escondido em sua história, pois aquela revelação, mesmo trágica, poderia ser a única chance de salvar aqueles que amava, antes que o chão sob seus pés se desmoronasse completamente. A pergunta pairava no ar. O que mais a detetive sabia? E, principalmente, quem realmente era seu inimigo? Carlos olhou intensamente para a detetive Lara, a confusão se multiplicando. O que você quer dizer com isso? Que Helena está por trás de tudo? Como assim? A ansiedade crescia dentro dele, como uma pressão prestes a explodir. Maria ainda segurava sua mão, os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Os policiais começaram a se mover, cercando as saídas. A tensão na sala parecia eletrificada, um pano de fundo de gritos e caos. Se afastem! Todos para longe do homem! Um policial gritou, enquanto outros tentavam organizar a confusão. Carlos! Gritou Valentina. Ele a olhou, vendo a dor em seu rosto. Você precisa saber de tudo, a sua vida. Tudo o que você conhece não é o que parece ser. As palavras tremiam em sua voz, e o olhar dela estava cheio de desespero. Mas antes que pudesse continuar, um dos homens, de terno, se virou para Carlos. Você não pode confiar nela. É hora de você ver a verdade. Ele gesticulou de maneira ameaçadora, e Carlos sentiu um arrepio. Mas quem sou eu realmente? O que está acontecendo? Perguntou Carlos, a voz quase um sussurro. Maria apertou sua mão ainda mais forte, como se a conexão fosse tudo que os mantinha ancorados à realidade. Gustavo, o advogado, interferiu. Carlos, agora não é hora de se perder em perguntas. Precisamos de uma saída rápido. Mas a voz dele estava perdida em meio ao barulho. Carlos, chamou Helena, tentando se impor. Você precisa lembrar. Fui eu quem cuidou de você desde o início. Estou aqui para te proteger. Não deixe que eles te enganem. A raiva e a preocupação se misturavam em sua expressão. E então, uma explosão surpreendente ocorreu. Uma porta entrou em colapso e um novo grupo de homens armados invadiu a sala, fazendo todos recuar em pânico. Ninguém se mexa! Estamos aqui em busca do Carlos. Um homem alto, com um olhar intenso, deu um passo à frente e todos pareceram parar. Quem são vocês? Carlos gritou, a adrenalina disparando em seu corpo. O coração parecia querer sair pela boca. O filho do passado não deve ser libertado. A história dele não pode ser contada. A voz do líder ressoou e um silêncio mortal tomou conta da sala. História? Que história? Questionou Carlos perplexo. Neste momento, uma mulher surgiu do fundo. Seus olhos ardiam com uma fúria contida. Carlos, você não sabe de nada! Você é digno de muito mais do que isso, e eu sou a chave para tudo!
Os olhos dele se arregalaram ao reconhecê-la. Você é a mulher que apareceu em minhas lembranças. A revelação cortou a tensão. O ambiente estava denso, carregado de segredos. Exatamente. Sua mãe biológica! O que eles estão fazendo aqui não é proteção, mas captura! A voz dela tremia com intensidade. Precisamos fugir agora! Helena nunca se importou com você. Ela queria seu título, seu dinheiro. Eu sou a única que realmente se preocupou. Carlos se viu em um turbilhão. Os laços de confiança que tinha foram se despedaçando. Você é minha mãe? Eu pensei que Valentina... Mas naquele instante, Valentina gritou: Não, Carlos! Você não pode acreditar nela. Isso é uma armadilha! As palavras saíam em um desespero total. Isso fez o coração de Carlos se apertar. Logo, um alvoroço tomou conta. As pessoas gritaram e se aglomeraram. Um frenesi, fornecendo um som tumultuado enquanto todos tentavam correr. E quando tudo parecia estar em caos, uma forte explosão ecoou ao redor, sacudindo a mansão. O chão tremeu e uma fumaça densa começou a subir. Carlos, vamos! Gritou Maria, puxando-o em direção à saída. O ambiente estava envolto em confusão. Através da fumaça, Carlos virou-se para encarar sua suposta mãe biológica, a única que poderia dar sentido a tudo. Mas quando olhou de volta, ela havia desaparecido entre as sombras. As coisas mudavam rapidamente e a percepção da verdade ia se desfazendo. No meio do tumulto, Carlos começou a perceber que toda a sua vida havia sido um grande jogo e ele estava prestes a se tornar peça de um tabuleiro muito maior. As peças se moviam e ele precisava decidir muito rápido quem poderia realmente confiar. E no meio da fumaça, uma risada fria emergiu. Você realmente achou que escaparia disso? Era a voz de Helena. O que mais ela escondia? Carlos sentiu o coração disparar. O que mais estava por vir? E quem realmente eram seus aliados? A verdade era uma rede complicada de mentiras e traições, e ele estava no centro de tudo isso, completamente perdido. Carlos sentiu a adrenalina pulsar em suas veias quando a fumaça começou a invadir a sala. Sua mente girava entre os gritos e os rostos confusos ao seu redor. O caos se espalhava. Mas uma coisa ficou clara: ele precisava agir rápido. Maria, venha! Gritou, puxando-a para mais perto. O pânico nos olhos dela refletia o mesmo medo que pulsava em seu peito. Enquanto se moviam, a voz de Helena retumbava ao fundo, cheia de desespero e raiva. Você não sabe do que está falando, Carlos. Eles estão mentindo para você. Mas não havia mais confiança em suas palavras. Helena havia se revelado uma peça central nesse jogo traiçoeiro. A lealdade que sentira por ela, agora, parecia um eco distante, uma lembrança de um tempo mais simples. Valentina estava caída, se contorcendo no chão, e Carlos hesitou. Mãe, não! Ele se virou para ela, mas o peso do imundo estava em seus ombros. Nós precisamos sair agora! E Maria puxou mais forte, sua determinação inabalável guiando. Um estrondo fez o chão tremer, e Carlos quase caiu. Ele olhou para a porta, onde os homens armados irromperam, buscando alvo fácil, mas não levariam Maria embora. Estamos cercados! Gritou Gustavo, o advogado tentando organizar os policiais em um plano de fuga. Carlos, nós temos que sair! Ele insistiu, mas Carlos parecia paralisado. Um misto de sentimentos o dominava. O que mais ele não sabia? O que mais precisaria entender antes que tudo acabasse? O ato de libertar-se de suas amarras não era apenas sobre escapar, mas sobre enfrentar a verdade. Avançamos, ordenou o homem de terno, o líder dos invasores. Nosso tempo se esgotou e no calor do momento, Carlos sentiu uma resolução crescer dentro dele. Ele não seria mais um peão na história que outros escreveram para ele. Ainda há tempo, com um grito.
Carlos agarrou a mão de Maria e conduziu a todos em direção a uma saída lateral, longe dos gritos e da fumaça. Rogou para que Valentina não estivesse ali, que pudesse escapar. Enquanto corria, seus pensamentos abriam um caminho cheio de novas possibilidades. Finalmente, ao alcançarem a liberdade, Carlos parou ofegante. Ele olhou para Maria, cujos olhos estavam cheios de vida e esperança. Estamos seguros? Não ainda, mas podemos ser. Juntos, ela disse, e a intensidade do momento fez o coração dele acelerar. Havia algo mais profundo entre eles, algo que nenhuma mentira poderia romper. Enquanto o caos da mansão permanecia para trás, Carlos soube que tinha o poder de decidir seu futuro. O peso do passado não poderia mais governar sua vida. Ele virou-se, enfrentando a direção oposta, encarando aquilo que o esperava. Precisamos descobrir a verdade. Precisamos enfrentar Helena e quem quer que esteja por trás disso. Não vamos permitir que isso defina quem somos. A realidade à sua frente estava repleta de incertezas. Como muita coisa na vida, a batalha não estava perdida, mas as cicatrizes seriam profundas. Carlos cogitava o custo de tudo e seus olhos encontraram os de Maria. Um sentimento duradouro surgiu, enquanto os sirenes soavam longe como um lembrete do passado que não poderia ser esquecido. Carlos sentia que, mesmo em meio à tempestade, havia uma janela de oportunidades abertas diante dele. O que seria do futuro? Ninguém sabia. Mas juntos eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido. A emoção na sala aumentava. O que mais você esconde, Helena? Carlos gritou, sua voz cortando pelo ar e ecoando em suas memórias. Uma batalha estava prestes a começar e ele estava determinado a prevalecer. E então, em meio à confusão, a história não estava mais nas mãos de ninguém além dele. O dilema agora era escolher enfrentar a verdade ou deixar a sombra do passado se estender ainda mais. A escolha estava feita. A pergunta ficou no ar. Até onde você iria para descobrir quem realmente é? E agora, não podemos deixar essa história acabar assim. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É essencial que você esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa trama emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A hora é agora!